Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Felipe Leal Albuquerque. Eu estou há cerca de 1 ano e meio trabalhando na Organização Internacional para as Migrações em Portugal, na OIM, especificamente num projeto que lida com a reintegração de brasileiros que retornam de Irlanda, Portugal e Bélgica para o Brasil, mais especificamente para 3 estados brasileiros, para Minas Gerais, para Goiás e para São Paulo. Então, eu estou sempre ligado com temas relacionados com multilateralismo, e por isso é um prazer para mim participar desse evento. Eu queria agradecer a Mariana, a equipe do IESP, ao programa CapSprint e a equipe do projeto. A UERJ e, consequentemente, o IESP é como se fosse uma espécie de casa para mim no Brasil, uma casa acadêmica para mim no Brasil. Eu fiz a pós-graduação em RI no IRI PUC e fiz meu mestrado no PPGRI da UERJ, e sempre tive uma interlocução muito forte com o IESP. Tive a presença das professoras Letícia Pinheiro e Maria Regina na minha banca de mestrado. Tenho muito apreço também por professores como o Carlos Milani, o Christian Lynch, Fabiano Santos. Então, é muito interessante poder estreitar esses contatos e participar, a convite aqui do IESP, desse tipo de diálogo. Fico muito feliz de poder ter esse tipo de interlocução. Agora eu estou esperando a minha defesa do doutorado, né, e continuo, né, nesse âmbito de estudos sobre multilateralismo e agora também, no ponto de vista profissional, né, trabalhando também aqui com a União Europeia. A minha apresentação ela vai ser dividida em 3 grandes pontos. Tá? Eu vou começar falando sobre o que é a OIM, para que ela serve, quais são seus objetivos, seus pontos fundamentais. Depois eu vou falar um pouco sobre o contexto atual das migrações em meio à pandemia do coronavírus. Vou trazer vários exemplos que vão ilustrar os meus argumentos, falar de diversos desafios e de crises simultâneas por que passa o mundo, né? E, por fim, eu vou falar um pouco sobre a própria ação da OIM, das Nações Unidas, em meio a esses desafios e em meio a essas oportunidades que também surgem, por incrível que pareça, nesse contexto. Falando um pouco sobre a OIM ela foi criada em 51, ela é a Agência das Nações Unidas para as Migrações, fica em Genebra, na Suíça, tem 173 Estados-membros, 8 estados com estatuto de observador e mais de 400 escritórios em mais de 100 países. Nós somos cerca de 20 mil pessoas, de 160 nacionalidades, trabalhando aqui na OIM. Eu estou aqui na OIM Portugal, com o escritório em Lisboa, e a OIM está aqui nesse país, em Portugal, desde 76, e no Brasil desde 2016. É justamente desde esse ano que a OIM ela é reconhecida como a Agência das Nações Unidas para as Migrações, e ela é uma organização intergovernamental líder na área das migrações. Só para dar um pouco de contexto para vocês, a OIM ela foi fundada no contexto do pós-guerra, né, em que havia cerca de 11 milhões de pessoas deslocadas no continente europeu, e vários estados se juntaram, como eu disse, é uma organização intergovernamental, para criar essa organização no sentido de avançar na identificação de países que pudessem acolher migrantes deslocados dentro da Europa, e também para dar apoio logístico nos fluxos de reinstalação dessas pessoas. Durante os anos 50, a OIM ela apoiou aí cerca de 1 milhão de pessoas que estavam espalhadas pelo continente europeu e precisavam voltar para seus países de origem. E desde então, né, desde essa época, a OIM ela cresceu muito. O seu papel foi ficando cada vez mais abrangente, mais diversificado, sempre nessa lógica de prestar serviços e aconselhamento a migrantes e dar apoio técnico e assessoria também a governos. A OIM ela atua com diversos parceiros da comunidade internacional para realizar várias missões, digamos assim. Defender a dignidade humana, defender o bem-estar dos migrantes, ajudá-los nos mais diversos aspectos, também ajudar os parceiros internacionais a ultrapassar os crescentes desafios operacionais da gestão das migrações, que, como veremos, são extremamente complexos. Além disso, compreender melhor a questão das migrações. Eu acho que as migrações ainda são muito mal compreendidas como um fenômeno internacional, e no Brasil também, né? Cada vez mais há o interesse pelo tema, mas eu acho que o tema ainda é muito pouco estudado, muito pouco analisado, muito pouco trabalhado. Estuda-se muito mais refúgio no Brasil, né? Mas eu acho que as migrações vêm ganhando um escopo que merece ser estudado. E também a OIM trabalha para desenvolver aspectos sociais e econômicos através das migrações. O princípio base da OIM é que a migração, se ela for de forma humana, segura, digna e ordenada, ela beneficia todo mundo. Os migrantes, as sociedades essas de destino, sociedade de trânsito e sociedade de acolhida.
As intervenções da OIM, portanto, elas interligam várias dimensões do processo migratório, e por isso é um trabalho multissetorial, é um trabalho transversal. Como eu disse, a OIM, ela hoje atua em diversas temáticas, em diversos temas, em diversas áreas. Migração laboral, migração e saúde, que é justamente o tema que a gente vai abordar hoje, combate ao tráfico de seres humanos, gestão de fronteiras, emergências humanitárias, direito internacional das migrações, retorno e reintegração de imigrantes, que é mais especificamente a minha área de trabalho aqui em Portugal, né, o retorno de imigrantes brasileiros ao Brasil e a reintegração desses migrantes no país de origem, e também parcerias e colaborações internacionais. Agora também tem uma questão relacionada também no trabalho da OIM com mudança do clima e migrações. Portanto, é uma organização extremamente complexa que vem ampliando a sua atuação internacional e com uma atuação destacada em vários temas. A OIM, trazendo um pouco aqui para a área da saúde, né, a OIM ela tem uma expertise já reconhecida na relação da migração e desafios na área da gestão de fronteiras e também desafios na área da saúde global. Por exemplo, durante a epidemia do Ebola, a OIM teve um papel destacado no tratamento dessa questão, e a gente vai abordar um pouco mais sobre isso já já. Partindo para o meu segundo ponto, eu queria falar um pouco sobre o contexto atual das migrações em meio à pandemia do coronavírus. Né? Como todo mundo sabe, a gente está hoje há mais de 5 meses em meio à pandemia do novo coronavírus. Dados de hoje, temos quase 16 milhões de casos e 640 mil mortos ao redor do mundo. É uma escala global, uma escala crescente, em vários países, em várias regiões. Hoje temos vários epicentros, digamos assim, da pandemia: Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia, África do Sul. Mas o vírus está espalhado em todas as regiões do mundo e sem mostrar sinais ainda de arrefecimento. A pandemia, ela impacta todo mundo, né? Mas certamente ela é mais dura em grupos que já eram vulneráveis antes do seu avanço. São grupos esses que são sujeitos a várias crises sobrepostas. Migrantes irregulares, trabalhadores migrantes em situação precária, vítimas de tráfico de pessoas, pessoas que são obrigadas a abandonar suas casas por questões de perseguição, guerra, violência, violação de direitos humanos, desastres naturais, catástrofes naturais, seja dentro do próprio país, né, aí seriam os deslocados internos, ou em âmbito internacional, e aí eu trabalharia com os refugiados e os requerentes solicitantes de asilo. Os números são grandes, né? Desde meados de 2019, dados de meados de 2019, melhor dizendo, mostram que 272 milhões são os migrantes internacionais, e aí esse número inclui os refugiados e os requerentes de asilo, solicitantes de asilo. São cerca de 3,5% da população mundial, e, dado curioso, eles contribuíram com cerca de 10% do PIB mundial, né? Esse último dado de 2015. É importante frisar que desde 1990 o número de migrantes internacionais ele aumentou muito mais rápido do que a população, do crescimento populacional. Enquanto que o número de migrantes aumentou 78% desde 90 até 2019, a população aumentou cerca de 45%. Com relação aos refugiados, são entre cerca de 25,9 milhões de refugiados, é o maior número já registrado até agora, e 84% desses refugiados estão em países, em regiões próximos do país de origem. Então eles são forçados a se deslocarem para os países mais próximos dos seus países de origem, desse número dos 25,9 milhões de refugiados. Cerca de 9 países, entre os 10 principais países de acolhimento de refugiados, estão em regiões em desenvolvimento. Então é falsa aquela ideia de que os refugiados vêm principalmente para países desenvolvidos, né? Eles vão principalmente para países próximos dos seus países de origem, né? E principalmente para países em desenvolvimento e países em menor desenvolvimento relativo. Além disso, temos cerca de 50 milhões de locados internos, sendo 45 milhões por conta de conflitos e 5 milhões por conta de desastres naturais, e aqui inclui-se também questões relacionadas com mudanças do clima. Portanto, é um tema que também vem ganhando cada vez mais importância. Esse número também nunca foi tão alto, é um número que chama bastante atenção. O que isso tem a ver com a pandemia? Com a pandemia, vários países implementaram restrições à mobilidade humana. Temos dados aqui que mostram que foram cerca de 60 mil restrições à mobilidade ao redor do mundo, desde o início da crise do coronavírus, e consequências têm sido as mais variadas e, para muita gente, desastrosas, né? Pessoas que perderam emprego, pessoas que caíram na informalidade, pessoas que estão sujeitas ao impacto da crise, nas mais variadas formas. E, recentemente, a ONU divulgou um Policy Brief, em junho de 2019, que trabalha com 3 crises simultâneas que estaríamos vivendo hoje. Uma crise sanitária,
ou seja, pessoas migrantes que estão sujeitas, expostas ao vírus, pessoas que não têm ferramentas para lidar com essa situação, uma crise socioeconômica, que tem um impacto sobremaneira em pessoas que dependem do trabalho informal, que têm limitado acesso a medidas de proteção social, e principalmente mulheres e crianças migrantes que estão sujeitas à violência de gênero, né, a abusos, à exploração sexual, e também têm dificuldade de acesso a esse tipo de serviço de proteção. E uma crise de direitos humanos, uma crise de mobilidade, em grande medida, por causa do fechamento de fronteiras, por causa das restrições à entrada, né? Solicitantes de refúgio vêm encontrando enorme dificuldade para buscar proteção, alguns são enviados de volta, né, e sofrem perseguições em seus países de origem, ou seja, contraria-se o princípio aqui do non-refoulement, né? Muitos acabam por voltar para países que têm sistemas de saúde frágeis, não têm condições de recebê-los de forma segura, e muitos deslocados internos também estão sujeitos às mesmas condições. Por fim, a pandemia tem exacerbado aí questões relacionadas com xenofobia, racismo, discriminação, estigmatização, inclusive com ataques a refugiados e imigrantes, né? E isso traz aí um cenário global bastante complexo, né? Com crises que se retroalimentam e que precisam de soluções de curto prazo e também de longo prazo, né? E enorme parceria e cooperação internacional. Exatamente em tempos em que o multilateralismo vem sendo questionado, vem sendo atacado, né, em diversas partes do mundo. Com relação à crise sanitária, que foi aquela primeira das crises que a ONU aponta em seu Policy Brief de junho, a gente mostra, nesse Policy Brief, que populações que estão em situação vulnerável, que já estavam em situação vulnerável, elas ficam particularmente expostas aos impactos sanitários do coronavírus. Por quê? Muitas vivem em locais com muitas outras pessoas, né, não têm condições de realizar o isolamento social, áreas como campos de refugiados, áreas de produção agrícola também, muitos migrantes trabalham em áreas de produção agrícola, inclusive na Europa, né, migrantes que trabalham em frigoríficos, por exemplo, migrantes que estão em centros de detenção, e muitos desses locais eles não têm condições de manter ali o isolamento social, né, o distanciamento social, e por isso eles ficam sujeitos ao vírus, né, a serem infectados pelo vírus. Outros, por não terem documentos ou por estarem em situações irregulares, não conseguem acessar sistemas de saúde regulares, né, ter acesso à saúde, e isso os coloca também em uma situação de exacerbada vulnerabilidade. Outros não têm acesso, por exemplo, à água potável, a esgotamento sanitário, né, a serviços sociais, a serviços de proteção social como um todo, e esse cenário não é exclusivo, por exemplo, de sociedades de países desenvolvidos, mas também em países como o Brasil, isso é bem comum, né, infelizmente. E existe, claro, também um outro elemento que está associado com dessa crise sanitária, que tem a ver com a dificuldade que vários atores internacionais têm de prover assistência humanitária para populações vulneráveis, porque há voos que são cancelados, porque há fronteiras que são fechadas, porque há lockdowns em diversos países, né? Há vários países que vêm implementando também controles da exportação de materiais médicos, de equipamentos de proteção individual, por exemplo. Isso é sentido, principalmente em populações refugiadas e em deslocados internos. Com relação à crise socioeconômica, aquela segunda crise, né, ela é visível, né, hoje em dia, e a tendência é que ela seja ainda mais perceptível agora no segundo semestre de 2020. Isso tem a ver com os lockdowns, tem a ver com né, as restrições às viagens, né, mesmo as medidas de distanciamento social, todas elas necessárias, né, em função da pandemia, mas em diversas partes do mundo isso levou à diminuição da atividade econômica. O Banco Mundial, por exemplo, ele estima que a crise do coronavírus e a consequência do coronavírus, mais especificamente, pode levar cerca de 60 milhões de pessoas à pobreza extrema somente em 2020, ou seja, somente nesse ano. Né? Essa crise ela também exacerbou, como eu já mencionei anteriormente, a situação precária já vivenciada por mulheres, por meninas, né, que ficam sujeitas, né, a todo tipo de violência de gênero, né, por causa desse tipo de crise. E, além disso, setores da economia que são cíclicos, por exemplo, áreas relacionadas com construção civil, áreas relacionadas com a área de serviços, né, setores de turismo, eles foram extremamente afetados pela pandemia do coronavírus e pelas medidas de fechamento de fronteiras, de restrição e de mobilidade humana. E os imigrantes, eles são, em larga escala, contratados nesses setores, né, construção civil, principalmente aqui na Europa, se você observar, né, em países como a Bélgica, mesmo aqui em Portugal,
migrantes que atuam na área de construção civil, na área da alimentação, na área também dos serviços, né? E em muitos desses países, esses migrantes são os últimos a serem contratados, os primeiros a serem demitidos, né? É uma população que está sujeita à informalidade. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que 70% da população migrante está em empregos informais, e 70% para homens desse total, né? E 75% para mulheres. Ou seja, mulheres ainda estão mais sujeitas que os homens a trabalho informal. E 30% da população migrante tem menos de 30 anos, ou seja, eles já enfrentam, né, informalidade, pouca qualificação profissional em vários casos, né, desemprego, e isso, em um cenário de crise socioeconômica, né, pode colocá-los, né, a maior vulnerabilidade ainda, né? Eles podem perder acesso aos sistemas de proteção social por conta de desemprego, por conta de layoff, né, eles, por conta de vistos que expiraram, de autorizações de trabalho, e isso pode levá-los a uma situação de irregularidade, né, dentro daqueles países, ou mesmo a esses migrantes procurarem voltar para os seus países de origem, né, que tem muito a ver com o meu trabalho aqui em Portugal. E, de fato, além disso, né, esses migrantes, os migrantes, por exemplo, ficarem aqui, né, ficarem nos países de destino, muitos deles podem ter dificuldade de voltar, né, ao mercado de trabalho, e os que retornaram aos seus países de origem também, muitos dos quais, porque não têm qualificação necessária, porque os seus diplomas e seus documentos que comprovem a sua formação profissional e educacional muitas vezes não são reconhecidos, né? Existe também uma questão burocrática associada com isso, e isso pode gerar, né, agravar essa situação de dificuldades vivenciadas por essas pessoas, né? Um outro aspecto dessa crise socioeconômica que eu queria trazer aqui tem a ver com as remessas. Isso tem total relação com o tema das migrações. Em 2019, somente em 2019, foram 550 bilhões de dólares de remessas internacionais. Isso é cerca de 3 vezes, gente, o valor gasto com a ajuda oficial ao desenvolvimento, né? O Banco Mundial ele já estima que nesse ano 2020 nós teremos aí uma queda de 20% no valor total das remessas internacionais, e isso impacta os países duplamente. Em primeiro lugar, você diminui as remessas e os países que recebem, a sociedade que recebe essas remessas são impactadas, né? E em segundo lugar, os migrantes que perdem seus empregos, que ficam em situação vulnerável, que retornam aos seus países de origem, eles precisam procurar trabalho, né? Precisam de apoio, então isso gera também um impacto e desafios, né? A reintegração desses migrantes em seus países de origem. A OIM ela trabalha de diversas formas para tentar contribuir para minimizar esses desafios, essas questões, né, e fazer com que isso seja realizado da maneira menos danosa e traumática possível, né? Uma forma de minimizar isso, por exemplo, que já vem sendo discutida e estudada, com relação especificamente às remessas, é o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, novos aplicativos, né, que podem ser desenvolvidos e facilitados, claro que com inclusão tecnológica também, né, para que esse envio de remessas continue acontecendo, e também isso associado à retirada de barreiras operacionais para esse tipo de procedimento. Às vezes não é tão simples você fazer uma remessa de um país para o outro, né? Tem várias barreiras bancárias, operacionais, burocráticas. Se você diminui esse tipo de coisa, você facilita esse processo. Aqui na Europa isso é muito sentido já também, tá? Por exemplo, migrantes ucranianos que vivem na Polônia e que não só regressam para a Ucrânia, mas também cessam as remessas por conta da crise socioeconômica, e também fluxos migratórios da Europa Ocidental para a Europa Oriental. Isso também é algo que já é perceptível, já é visível aqui. Por último, o terceiro elemento de crise é a ideia da crise da mobilidade humana, né, da crise da proteção, a crise de direitos humanos, que a gente observa já também, que retroalimenta as outras duas crises, a crise sanitária e a crise socioeconômica, né? Pessoas que hoje, né, por conta da crise do coronavírus, vêm enfrentando dificuldades cada vez maiores para acessar mecanismos de proteção, porque muitos deles não funcionam, porque muitos deles estão fechados, né? Porque muitos atendimentos acabam acontecendo de maneira online. Então, pessoas que fogem de perseguições, de guerras, de violência, de outras violações de direitos humanos, muitas vezes têm mais dificuldade para ter acesso a esses serviços de proteção. E aqui eu incluo, por exemplo, crianças menores não acompanhados, né? E outros grupos mais vulneráveis, né? Na África Central e Ocidental, por exemplo, o dado atual é que cerca de 25 mil pessoas estão impossibilitadas de se deslocarem
né, por conta das restrições à mobilidade humana associadas ao coronavírus. Né? A fronteira sul e a fronteira norte do Panamá também, tem ali cerca de 2.000 migrantes. Há centenas de migrantes também na fronteira do Chile à Bolívia que também não conseguem sair dali por causa dessas medidas de restrição à mobilidade humana. Né? E isso é bastante preocupante. Né? E a ONU vem tentando trabalhar para minimizar esse quadro. Como eu já mencionei, acontece em algumas circunstâncias de países estarem desrespeitando o princípio do non-refoulement, do não retorno, né, da não devolução, né, e aqui aplica-se especificamente com relação aos refugiados. Em alguns outros casos, a concessão do asilo vem sendo atrasada, justamente porque mecanismos de concessão desse tipo de direito ele vem sendo suspendido, ele vem sendo atrasado, né, então várias formas de proteção a essas populações, elas não são colocadas em prática em meio a esse quadro. Então, isso traz um cenário bastante complexo. Né? Em outras partes do mundo, refugiados que tentam fugir da guerra, da perseguição, eles ficam presos, né? Sem conseguir sair do país de origem, sem conseguir chegar no país de destino, de acolhimento, e por causa disso eles ficam mais sujeitos à ação de traficantes de pessoas, né? E serem explorados mesmo, de colocarem as suas vidas, de terem as suas vidas colocadas em risco, né? O Ebola, a crise do Ebola, 2014, 2015, ela é interessante porque ela é uma espécie de estudo de caso que tem que ser muito melhor desenvolvido e que traz lições para a atual pandemia do coronavírus. Né? Existe um estudo do Internal Displacement Monitoring Center que mostra que a epidemia do Ebola levou a 5 tendências de deslocamento interno, tendências essas que podem também ser colocadas e lidas em âmbito de fronteiras internacionais, ou seja, indo além da ideia dos deslocados internos. Né? Então, quando a gente olha a crise do Ebola e as lições da crise do Ebola podem ser trazidas para a situação atual do coronavírus, né? Você observa que naquela situação, e hoje também, isso também é observado, dentro de países e entre países, né, você tem pessoas que simplesmente fogem do vírus. Né? Isso é muito visível hoje, por exemplo, em países do Golfo. Né? As pessoas fogem dos países do Golfo de volta para a Etiópia porque tem medo do vírus. Né? Pessoas que viviam no Irã que voltam para o Afeganistão, pessoas que viviam na Tailândia e vão para países vizinhos. Né? Aqui, especificamente no caso da Tailândia, por causa do fechamento de fronteira mesmo. Tá? Então, pessoas que fogem do vírus, né? Essa seria a primeira tendência que foi observada na época do Ebola e que hoje também é visível. Né? Pessoas que fogem das quarentenas, porque elas não podem fazer quarentenas, porque elas dependem, muitas vezes, de trabalho informal, né? E por isso elas são obrigadas a migrar. Pessoas que buscam acesso à saúde, muitos migrantes que vivem em áreas rurais, por exemplo, que têm pouquíssimo acesso à saúde de qualidade, e a infraestrutura mesmo de saúde precisam ir para áreas urbanas. Isso foi algo que aconteceu em países como a Índia, por exemplo. Né? Em quarto lugar, pessoas que fogem, que saem, se deslocam, porque elas são discriminadas, porque elas sofrem xenofobia. Né? E, por último, pessoas que são afetadas por violência, por violações de direitos humanos, e por isso elas são obrigadas a saírem dos seus locais de origem. Né? Então, tudo isso são tendências observadas na época do Ebola, que hoje são aplicáveis também ao coronavírus, né? Claro que guardando aqui as devidas proporções, mas que tem relação com essas 3 crises que se autoalimentam, tem relação com essa última crise, essa crise da mobilidade humana, né? Essa crise de proteção, essa crise dos direitos humanos. Né? Eu mencionei aqui agora há pouco a ideia da xenofobia, e muitos migrantes são apontados como portadores do vírus, né? Como aquelas pessoas que sobrecarregam o serviço de saúde. Né? O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, português, ele mencionou agora em maio, em um discurso dele, que existe um tsunami de ódio e de xenofobia como consequência da pandemia do coronavírus. Né? De fato, a gente já está observando, quem trabalha com migrações, que há ataques físicos, né, a migrantes, né, pessoas que são apedrejadas, né, inclusive contra migrantes que voltam ao país de origem. Tá? E há autoridades também, legais, policiais, que também fazem uso da força contra migrantes para tentar garantir à força, né, lockdowns e outras medidas de controle sanitário. Né? Então é importante desenvolver atividades e iniciativas que minimizem essa desinformação, os discursos de ódio. A OIM ela tem um programa bastante interessante chamado Migrants as Messengers, migrantes como mensageiros,
desenvolvido na África Ocidental, mas a ideia é ampliar isso para outras partes do mundo, que traz os migrantes, traz a comunidades locais como forma de criação de uma confiança mútua na prestação da informação relacionada com a pandemia. Né? A gente sabe que muitas pessoas acreditam em amigos e familiares, né? E quando você tem um projeto como esse, da OIM, você empodera comunidades locais, né? Você tem alguns migrantes que são os verificadores, os checadores de informação, e eles recebem essa informação confiável, de fontes confiáveis, e eles replicam nas comunidades locais. Né, isso contribui imensamente para diminuir a desinformação, o discurso de ódio, a xenofobia. Né. O uso da base comunitária também é algo muito mal explorado na literatura, tá? Na literatura acadêmica, é fundamental como forma de combate a epidemias e a pandemias, produzindo da melhor capacidade de resposta. Né. Serra Leoa, durante o combate ao ebola, 2014-2015, é um caso importantíssimo do uso de comunidades locais, né, de movimentos locais, como parceiros também, na identificação de regiões de alto risco de contágio com coronavírus, né, e na comunicação com entidades governamentais internacionais, na busca de respostas conjugadas para esse tipo de coisa. Né. E daí eu parto, depois de falar dessas três crises, né, a crise sanitária, a crise socioeconômica e essa crise de mobilidade humana, essa crise de direitos humanos, né, para uma discussão maior sobre o futuro da mobilidade humana. Né. A gente não sabe ainda, né, como é que vai ficar esse tipo de situação. Né? Falando aqui muito sinceramente, nesse mundo pós-pandemia, se é possível falar assim. Né? Não existe ainda um parâmetro que seja pactuado por diversos países do mundo e que possa servir como base para isso. Né? Você tem hoje fluxos de pessoal médico, fluxos de funcionários, de migrantes de setores muito específicos, né? Pessoal diplomático, por exemplo, e aí não são migrantes, são profissionais, mas enfim. São pessoas que, em larga escala, não sofreram esse tipo de restrição. Né? Você tem os voos de repatriação, mas ainda assim muitos migrantes encontram-se presos, né? Apesar dessas exceções que eu acabei de mencionar. O fato é que essa reabertura gradual das fronteiras, ela vai ser motivada por imperativos de saúde, por imperativos econômicos, né? E vai ter várias salvaguardas aí que vão ser colocadas para garantir que esses países não sejam obrigados a voltar a fechar essas fronteiras. Né? Então, é esperado, isso já vem acontecendo aqui na Europa, já é uma realidade, que países já vêm implementando medidas adicionais de requerimentos de saúde para migrantes, para turistas, né, para viagens em si. Né? Então, documentos de saúde, testes adicionais, né, certificações relacionadas com coronavírus, especificamente. Né? Esses requerimentos todos, que hoje em dia não estão ainda uniformizados, eles, obviamente, podem gerar desvantagens para indivíduos que já são vulneráveis, né? Indivíduos que podem estar sem condições de se deslocar, indivíduos que podem estar detidos por períodos indeterminados, indivíduos que não têm condições, por exemplo, de pagar por um exame desse, né? Ou de ficar em quarentena. Né? Então, de fato, isso pode, caso não seja realizado de maneira responsável, de maneira pactuada, de maneira cooperativa, ampliar essas desigualdades. Né? Uma das medidas que aparece, por exemplo, aqui, e aqui eu já começo a falar sobre possíveis formas de trabalhar com esse mundo pós-pandemia, do ponto de vista da mobilidade humana, né, medidas, por exemplo, de rastreamento de contatos, aquelas pessoas que, por acaso, têm o vírus ou testaram positivo para o vírus, né, com quem que essas pessoas lidaram, né, você já tem hoje mecanismos de registros digitais que já foram implementados, por exemplo, e já são implementados, por exemplo, no rastreamento de doenças como a tuberculose, a malária, né, e em outras doenças. E isso pode ser aproveitado, por exemplo, para o coronavírus. Né? Você pode fazer esse rastreamento de contatos para além de fronteiras, por exemplo. Né? Isso baseado em outras emergências de saúde pública, como eu mencionei aqui. Mas aí, é claro, é importante que você tenha espécie de firewalls, né, de limite, barreiras, que garantam a segurança dessa informação, né, minimizem a informação que é partilhada, respeitando sempre a privacidade dessas pessoas, desses migrantes, né, e, de preferência, né, limitar a quantidade de informação que é pactuada e partilhada entre a autoridade de saúde e a autoridade migratória, né, fazendo com que você tenha uma gestão desse tipo de informação que salvaguarde, né, as medidas sanitárias, mas ao mesmo tempo, né, e principalmente os direitos humanos
desses migrantes, né? Portanto, isso é muito importante, né? Toda aquela questão de passaporte da imunidade, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Os passaportes da imunidade, eles são, nada indica ainda, de acordo com dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, do ponto de vista científico, né, que eles devam ser implementados, né? Não há ainda uma testagem completamente segura no que diz respeito aos anticorpos, ao coronavírus, né? E de fato, esse tipo de documento, eles podem, como eu já disse, aumentar essas desigualdades com relação à mobilidade humana, né? Então, existe um grande desafio em definir quem que é móvel hoje, quem que pode ter essa mobilidade, né? Países que são em menor desenvolvimento relativo, países em desenvolvimento, por exemplo, eles podem ter uma imensa dificuldade e mesmo falta de capacidade, tá, de infraestrutura, de desenvolver esse tipo de método, de testagem, de checagem, de acompanhamento, né? E isso pode excluir grupos humanos inteiros, né, de conseguir ter acesso a esses fluxos migratórios regulares, né? E aí eu incluo trabalhadores temporários, estudantes, né, famílias, entre outros, que podem continuar sendo afetados por restrições às viagens e as migrações mesmo, as mobilidades como um todo, por não ter acesso a esse tipo de documento, né? Não existe hoje uma definição aceitável internacionalmente do que seria migrantes essenciais, né? Eu trago isso aqui porque muitos países falam isso. Eu vou fechar a fronteira, mas migrantes essenciais podem entrar. Alguns países consideram migrantes essenciais, por exemplo, funcionários de saúde, né, funcionários ligados na área das pesquisas científicas, né, pessoas que trabalham, por exemplo, em alguns setores da economia. Né? Mas isso vem sendo desenvolvido do ponto de vista ad hoc, né? Ou seja, países que escolhem eles mesmos quais são esses migrantes essenciais, ou regiões como um todo, né? E isso pode gerar questões ainda complicadas no que diz respeito, né, a quem pode entrar no país e quem pode ficar no país, né? Um ponto muito importante relacionado com isso, e que é observado claramente aqui na Europa, tem a ver com os corredores de mobilidade ou com as bolhas de viagem, que se chamam travel bubble, né? São os mobility corridors e os travel bubbles. O que é isso, né? São estratégias que alguns países na Europa vêm adotando, em outras partes do mundo também, tá? Para relançar, pouco a pouco, estratégias de mobilidade, ou caminhos de mobilidade humana, né? Isso é algo que a tendência é que seja ampliado para outras regiões do mundo, tá? Que mostra que essa mobilidade humana, em momentos de relaxamento do isolamento social, e de certo controle da pandemia do coronavírus, essa mobilidade humana ela tende a ficar cada vez mais localizada e regionalizada a curto prazo. E isso pode ser intensificado, né, com a criação do que eu já chamei agora, e a literatura também chama assim, desses corredores de mobilidade, dessas bolhas de viagem, essas travel bubbles, né? O que é isso? São acordos bilaterais, acordos regionais feitos entre países ou em regiões específicas, normalmente envolvendo países vizinhos, para facilitar o turismo, o comércio, atividades econômicas, né? A região do Báltico, por exemplo, tem um acordo desses, ou seja, Estônia, Lituânia, Letônia, tem ali, né, uma habilidade de mobilidade, corredores de mobilidade ali, pessoas desses países podem se deslocar livremente entre eles, sem requerimentos adicionais, né? A China tem um com Singapura, né? Vários países europeus fazem isso, mas o interessante, que chama a atenção, é que isso acontece dentro de Schengen, né, do espaço Schengen. É como se fosse uma espécie de perfuração ainda, ou de localização, né, de áreas de mobilidade humana dentro de um esquema regional muito mais amplo, né, que é o espaço Schengen, né? Portugal, por exemplo, vem discutindo esse tipo de corredor de mobilidade com países que restringem, né, de certa maneira, a mobilidade para Portugal, né, por exemplo, com o Reino Unido. Migrantes britânicos que vêm a Portugal, quando voltarem ao Reino Unido, precisam ficar em quarentena. Então, o governo português vem tentando negociar isso com esse parceiro europeu, né? Portanto, isso é uma dinâmica muito interessante que precisa ser estudada também e analisada em larga escala, né? Por último, antes de eu falar um pouco da ação da OIM, das Nações Unidas, e fechar a minha apresentação, é importante falar um pouco também de uma coisa que também é pouquíssimo estudada, tá, gente? A ideia é o Regulamento Sanitário Internacional, em inglês é International Health Regulations. É um instrumento de direito internacional que é vinculante para 196 países, incluindo os Estados-membros da OMS. Esse Regulamento Sanitário Internacional, ele é de 2005, ele requer que as partes ao regulamento, né, notifiquem medidas que são tomadas,
né, restritivas, intrusivas ou não, no que diz respeito a viagens internacionais e a fluxos de pessoas, né, e ele traz uma espécie de um framework legal mais amplo que define as obrigações e os direitos de países em lidar com eventos de saúde pública global, emergências, que têm o potencial de atravessar fronteiras. Então, isso aconteceu, por exemplo, durante a crise da gripe A, do H1N1 em 2009. Foi o primeiro grande teste aí para o Regulamento Sanitário Internacional, né, e mostrou que o mundo não está preparado ainda para implementar de maneira consistente e cooperativa esse tipo de instrumento, né. Você tem uma estrutura de fiscalização muito mal colocada ainda, a troca de informação entre os países também é mal desenvolvida, né, dentro de países e entre países, há poucos recursos, estruturas administrativas são fracas, né, então é necessário que se desenvolva cada vez mais esse instrumento, porque ele é um instrumento interessante, né, e que pode também servir para esse contexto de arrefecimento, digamos assim, queremos nós, né, e aqui eu falo muito do contexto europeu, tá, a gente não fala tanto do Brasil, nem dos Estados Unidos, da pandemia, quanto do pós esse período, né. A União Europeia trabalha com o Integrated Border Management, que é uma espécie de algo semelhante para dentro do continente europeu, né, da União Europeia, e a Organização Mundial das Alfândegas também tem um mecanismo semelhante, e a União Africana quer fazer algo parecido, tá, para desenvolver a governança de fronteiras na África, né. Mas aqui, de novo, né, é importante que você preserve o direito à privacidade desses migrantes, né, que preserve o princípio da ideia do reagrupamento familiar, da liberdade de movimento, né, isso tudo tem que ser colocado aqui, do non-refoulement, quando você trabalha com esse tipo de temática. Enfim, é garantir que os direitos dos migrantes em situações vulneráveis ou não sejam respeitados, né, nesse tipo de abordagem. Eu parto para o último ponto da minha apresentação, o terceiro e último ponto, que trabalha um pouco com a ação das Nações Unidas e da própria OIM em meio a esses desafios. E eu falo um pouco também de iniciativas que são colocadas aqui, trago também mais exemplos, né. A gente observa que há, claramente, aumento de desigualdades dentro de países, entre países, né, notadamente em relação a grupos mais vulneráveis. Toda a minha apresentação eu trouxe isso. E isso traz, né, certa desconfiança com instituições estabelecidas dentro dos países, né, partidos políticos, imprensa, e daí em diante, e também da própria ordem multilateral como um todo, né. Portanto, é importante, em primeiro lugar, que se reforce o papel dos próprios migrantes, né, que a gente reconheça a importância que eles têm, a contribuição imensa que os migrantes têm, as comunidades migrantes têm, e os refugiados, eu coloco dentro, quando eu falo de migrantes, têm no contexto atual. Muitos desses indivíduos, famílias, pessoas, estão na linha de frente do combate ao coronavírus, né. São médicos, são dentistas, são farmacêuticos, são trabalhadores essenciais também, que estão nas ruas, né, enquanto pessoas conseguem ficar em casa, aquelas que podem, né, são trabalhadores da economia formal, da economia informal, são figuras centrais nas cadeias globais ligadas ao abastecimento de alimentos, abastecimento agrícola, né. Aqui na Europa, por exemplo, Portugal também, você tem comunidade migrante trabalhando, né, na agricultura, portanto, são extremamente importantes para esse tipo de atividade, né, e o contexto atual, ele traz uma oportunidade para que os países, ao reconstruírem suas economias, eles busquem abordagens mais inclusivas, economias mais verdes, mas também economias que tenham caminhos para a manutenção de uma migração regular. O exemplo português é interessante, né? Portugal, ele permitiu que todos os migrantes com, por exemplo, situação irregular, né, ou com requisições de autorização de residência inconclusas, pudessem ter acesso ao sistema de saúde, né, ao sistema de proteção social durante a pandemia. Outros governos fizeram uma medida semelhante para incluir migrantes, independentemente da situação jurídica desses migrantes, em mecanismos de proteção social. A OIM defende isso, né, que esses migrantes tenham acesso a esse tipo de serviço, né, de serviço essencial, de serviço que garanta o pleno exercício dos seus direitos, né. Portanto, a reconstrução econômica desses países passa exatamente pela maior mobilidade, por canais regulares de migração, pela inclusão desses migrantes, né, uma inclusão ativa desses migrantes, e a participação deles no desenho de políticas mais inclusivas. Existe um documento do Relator Especial das Nações Unidas sobre os Direitos dos Migrantes, que trata, recentemente, agora, desse ano, que trata exatamente disso, tá? A ONU, na sua Agenda 2030, também, né, ela reconhece que a mobilidade humana ela está intrinsecamente relacionada com o desenvolvimento sustentável. As migrações são uma parte fundamental e importante da Agenda 2030, dos ODS, né,
principalmente o ODS 10.7, da agenda de Addis Abeba, por exemplo, que trabalha com temas de desenvolvimento, né, do framework de Sendai para a redução de riscos de desastres, né, a nova agenda urbana da ONU, né, tudo isso trabalha com temas relacionados direto ou indiretamente com as migrações, né, e mostram a importância desse tema cada vez maior no âmbito multilateral como um todo. Tá? Mesmo em temas, e eu mencionei no começo da minha apresentação, relacionados com mudança do clima, cada vez mais estão intrinsecamente relacionados com as migrações. Né? A ONU tem aí uma Task Force on Displacement, a OIM faz parte dessa Task Force, né? É um grupo de trabalho sobre deslocamento, e tem uma relação direta aí com mudança do clima e migração. Né? E é claro, o Pacto Global para a Migração também tem que ser mencionado, obviamente, ele é importantíssimo para a governança das migrações, ele é um documento intergovernamental assentado sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Portanto, isso é também algo fundamental de ser mencionado, mostra que as Nações Unidas estão trabalhando aí intensamente para tentar, através de vários instrumentos legais, né, os mais inclusivos possíveis, lidar com essas questões. Tá? A agenda coletiva da ONU tem aí 4 grandes pontos. Primeiro é que somente uma resposta completamente inclusiva do ponto de vista socioeconômico e de saúde pública é efetiva, tá? Que a resposta ao coronavírus e às suas consequências deve ter a proteção aos direitos humanos, né, como seu cerne, né, que não são duas coisas exclusivas. Você responder ao coronavírus, né, a crise do coronavírus, e proteger e assegurar os direitos humanos não são coisas que são mutuamente excludentes. Né? O coronavírus não impediu que as pessoas continuassem, né, sofrendo perseguições, sofrendo violência, né, e fugindo desse tipo de ato nefasto. Né? O terceiro ponto da agenda da ONU é a ideia de que ninguém está plenamente seguro se todos não estiverem seguros. Né? Se você tem uma pessoa vulnerável, estigmatizada, vítima de xenofobia, por exemplo, isolada, essa pessoa pode, por medo, né, ou mesmo por desinformação, evitar fazer um teste, por exemplo, do coronavírus, né, e ela coloca em risco todo o resto da população e ela mesma. Né? Então, ninguém está seguro enquanto todos não estiverem seguros. Né? E, por último, o quarto ponto dessa agenda da ONU para lidar com isso é a ideia de que as pessoas migrantes são parte da solução. Né? Elas não são parte do problema, elas são parte da solução. Né? Então é importante que esse tema das migrações esteja sempre ligado com outras agendas e com políticas públicas nacionais, regionais e multilaterais, e aqui saindo um pouco do âmbito nacional, mas falando também do todo, nessa concepção holística do tema, né? Fortalecimento de inclusão, integração dos migrantes, tudo isso é importante em parceria com a sociedade civil, com comunidades migrantes, com diásporas, isso é muito importante para que isso ganhe escopo, ganhe corpo, né? E permaneça ao longo do tempo. Tá? A ONU tem um documento, e aqui eu trouxe as informações desse documento, que é o UN Framework for Responding to the Socioeconomic Impact of COVID-19, ou seja, é um documento da ONU, é uma espécie de paradigma onusiano para responder aos impactos socioeconômicos do coronavírus. É um documento de abril de 2020, desse ano, e você tem vários policy briefs, você tem documentos das agências do sistema ONU, tá? Discursos do secretário-geral e da própria OIM. Tá? A OIM ela tem trabalhado de maneira intensa também com relação a isso. Nós temos trabalhado muito, por incrível que pareça, cada vez mais do que a gente já trabalhava, e é um prazer, porque são temas fundamentais, importantes e necessários. É uma agenda bastante intensa e interessante de ser trabalhada. Tá? A OIM ela faz parte, por exemplo, ela é a coordenadora e o secretariado da rede das Nações Unidas para as migrações, e é uma rede que foi criada, que tem várias agências das Nações Unidas, né, o Acnur, por exemplo, faz parte, e a ideia é você apoiar a implementação, a revisão, né, e o acompanhamento do Pacto Global para as migrações, né, ou seja, fazer com que esse documento ele seja cada vez mais implementado ao longo do mundo, né, ganhe aí uma espécie de opinião iuris global cada vez mais forte. Né? A OIM também apoia iniciativas desenvolvidas por alguns países, né? Como, por exemplo, a iniciativa desenvolvida pelos Estados Unidos e pelas Filipinas em 2014, chamada Migrants in Countries in Crisis. Essa iniciativa ela foi criada, estimulada por causa da crise da Líbia, e também por causa de catástrofes humanitárias, por exemplo, o furacão Sandy, em 2012, mas baseado nesse tipo de iniciativa, foi criado, né, uma espécie de
de arcabouço de ideias, guidelines para proteger migrantes em países afetados por conflitos ou desastres naturais, e isso hoje já é pensado como uma base que poderia servir também para os obstáculos que os migrantes enfrentam por causa do coronavírus. Tá? Ou seja, é a ideia de você aproveitar um documento, um mecanismo, algo que já funciona, que funciona bem, para o contexto atual. E por último, para fechar, a OIM ela é co-líder de um grupo de administração de crise das Nações Unidas, junto com a Organização Internacional da Aviação Civil, a Organização Marítima Internacional, e a OMS. E a OIM ela trabalha aqui para mapear os impactos do coronavírus em viagens internacionais, em comércio internacional, em migrações, em administração de fronteiras mesmo. Portanto, é um trabalho que vai muito além daquele mandato inicial que eu trouxe do pós-Segunda Guerra, que tem muito mais a ver com o retorno de imigrantes que estavam deslocados por causa do conflito armado no teatro de guerra europeu. Portanto, é um trabalho bastante amplo. A OIM ela vem desenvolvendo aí um trabalho estratégico de prevenção, detecção e resposta a doenças infecciosas. Tem também aí o Health Border Mobility Management Framework, também um documento interno da OIM, e trabalha exatamente com as mais diversas dimensões dessa temática e serve claramente aqui ao período de pandemia do coronavírus. Tá? Eu vou ficar por aqui, vou encerrar aqui minha exposição. Eu acho que eu já falei muito, trouxe muita informação. Queria agradecer novamente ao IES pelo convite. Me coloco à disposição para futuros debates, para futuras conversas. Se alguém tiver interesse em algum desses documentos que eu citei, em algum desses policy briefs, o discurso, que seja, a gente pode conversar, pode falar comigo, pode me procurar, e seria um prazer poder, enfim, divulgar esse tipo de informação. Quem tiver interesse em acompanhar o trabalho da OIM, a OIM tem um site, iom.int, mas também há sites nacionais. A OIM do Brasil tem um. Aqui na OIM Portugal, o nosso site está praticamente no ar. Temos também páginas em redes sociais, quem quiser acompanhar a OIM Portugal no Facebook. Nós temos atualizações diárias, não só sobre Portugal e Europa, mas também, no âmbito geral, no cômputo das migrações. Tá? Então, vou ficar por aqui, agradecer muito e me colocar à disposição. Tá? E obrigado. Até logo. Tchau.